Bom dia, pessoal, tudo bom? Como vocês sabem, a gente está vivendo uma situação única no nosso país, uma situação de saúde pública, em que nós somos orientados a estar em casa e eu espero que você esteja fazendo o mesmo. E para que a gente não venha correr riscos, né? A gente está numa situação de pandemia mundial e precisamos nos cuidar. Então, diante disso, a igreja decidiu, né, cancelar os cultos e a gente vai estar fazendo algumas transmissões das aulas online para vocês, para que de alguma forma todos nós possamos ser alimentados, né? E então os professores estão fazendo também as suas aulas. Alguns vão ser vídeos, outros vão ser áudios, cada um vai fazer como lhe apraz, assim. Então, voltando para a nossa aula, a gente começou a estudar o livro de Tiago, né? E na aula passada nós terminamos o capítulo 1 de Tiago. Nós vamos entrar agora no capítulo 2 de Tiago. E eu queria só recapitular um pouquinho como se deu a história desse livro aí. Tiago escreveu a carta para os crentes judeus que estavam dispersos por causa da perseguição. Então, eles enfrentavam provações, eles eram humilhados pelos ricos, eles eram constantemente tentados a pecar e apresentavam falhas naquilo que eles pregavam e naquilo que eles agiam, na forma como agiam. Então, eles viviam, de uma forma geral, de uma forma mundana. Ou seja, eles apresentavam uma imaturidade cristã, que é uma coisa que é o cerne da questão para o nosso estudo, desde o capítulo 1 que a gente tem falado sobre isso, maturidade cristã, né? Tudo vai desembocar na maturidade cristã. Então, o que acontece? Ele nos incita, né? Tiago nos incita a nascer da palavra, a ouvir a palavra, acolher a palavra e praticar a palavra. São 4 itens que a gente precisa observar no nosso dia a dia. São itens fáceis? Não são fáceis. A gente pensa que o fato da gente estar dentro de uma igreja, ou frequentar um culto, ou estar constantemente indo para a igreja, nos exime, nos exime de situações que a gente vai viver e vai acabar pecando em algumas situações dessas, né, que a gente estava falando. Ou seja pelo ouvir a palavra e praticar, porque muitas vezes a gente está distante umas coisas das outras, tá? Então, dando continuidade, o capítulo 2 de Tiago, a gente vai ler do 1 até o 26. Então, vamos lá. Pega aí sua Bíblia para você acompanhar. Tiago, capítulo 2, do 1 ao 26. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre adranjoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu ficas ali em pé e assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção, entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que era para o mundo são pobres, para serem os ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que os
blasfemam o bom nome de que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, se aquele que diz não adulterarás também ordenou não matarás, ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa fé, sem as obras, eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, qual acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, pessoal, a gente já leu aqui a passagem, tá? E agora, de fato, a gente vai falar um pouco sobre o que fala Tiago, capítulo 2, do versículo de 1 a 26. Um primeiro tópico que a gente precisa entender é que ele traz uma seguinte pergunta: o que significa ser um verdadeiro cristão? Ele traz que, para ser um verdadeiro cristão, uma das coisas que nós devemos fazer é não fazer acepção de pessoas, falar e proceder de igual forma e ter fé. São 3 tópicos que ele traz nesse capítulo que a gente vai aprofundar um pouco. Então, com relação a não fazer acepção de pessoas, né? Se a gente for ver o que significa realmente favoritismo, porque quando eu faço acepção de pessoas, significa que eu estou favorecendo uma pessoa e deixando outra de lado, certo? Então, o que significa esse favoritismo? É privilegiar as pessoas pelo que elas aparentam ser, é dar privilégios a elas. E hoje a gente não está vivendo uma coisa muito diferente do que Tiago apresentou lá atrás, né? Hoje a gente vive num mundo de favoritismo. Então, se você chega em determinado lugar, se você é rico, se você é famoso, se você é um youtuber, se você é um instagramer, se você
é uma pessoa conhecida, se você é filho de alguém conhecido, se você é filho de um político, né? A gente está aqui em Brasília e essa situação política mesmo, ela é muito forte aqui, né? A gente tem os clãs aqui em Brasília. Então, assim, se você é filho de alguém e de repente você chega em determinado lugar, você tem situações de privilégio, né? Isso é um fato, isso é um fato. A maioria das coisas que a gente vê por aí, elas estão relacionadas a isso, né? Então, na verdade, Tiago nos ensina o quê? Que nós não devemos ser assim, que nós devemos tratar bem a todas as pessoas, independente de quem elas são, independente do que elas aparentam ser, né? E aí a gente traz para situações de colega de trabalho, que às vezes, sei lá, a senhora que limpa o chão e o dono da empresa, você tem que tratar da mesma forma. Não é porque aparentemente essa pessoa tem menos recursos ou menos possibilidades de te ajudar que você não vai tratá-la bem, né? A gente fala isso, mas a gente fala que assim, se eu fosse perguntar para vocês, vocês fazem acepção de pessoas? Normalmente a primeira reação é falar que não, né? Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão mesmo, para que vocês realmente olhassem para o dia a dia de vocês e se de alguma forma vocês não gostariam de ser privilegiados em alguma situação ou privilegiar alguém por alguma situação, né? É uma coisa que vocês precisam realmente pensar e agir, né? Nesse sentido. Por que que acontece? Normalmente, quando a nossa vida está pautada nisso, as pessoas estão agindo por interesse. Então, eu vou falar com fulano porque eu tenho interesse em algo que ele tem para me oferecer. Eu vou tratar bem o ciclano porque, de alguma forma, ele vai me privilegiar. Às vezes o privilégio não é necessariamente financeiro, às vezes o privilégio não é necessariamente tipo de trabalho, às vezes o privilégio é simplesmente para alcançar algo que está no seu ego, aquilo que está faltando no seu coração e que uma atenção maior daquela pessoa, entendeu? Então assim, a gente tem que ter bastante cuidado, porque senão quando a gente for ver, a gente já está envolvido de tal forma nisso que fica inclusive difícil de sair. E aí a gente traz o exemplo de Jesus. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Se a gente for para os evangelhos, né? Se a gente for lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai poder perceber várias situações em que Jesus, ele abraçou as pessoas que eram rejeitadas, ou ele abraçou aqueles que eram ricos, enfim, várias situações em que ele se posicionou totalmente contra a fazer acepção de pessoas, né? E aí, por exemplo, a gente tem lá em Mateus 14:4 falando das criancinhas que queriam chegar perto de Jesus. Naquela época, criança, menina, era a última coisa que ia chegar perto de Jesus, ainda mais naquela muvuca. E Jesus vendo aquilo falou, não, deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque dela é o reino dos céus. A gente tem várias situações em que Jesus cura pessoas, cego, aleijado, coxo, e essas pessoas, elas simplesmente conseguiram ter uma entrada, né, se aproximar de Jesus para que eles fossem de alguma forma curados, sarados, né? Enfim. E a gente tem também situações, por exemplo, em Mateus 9, versículo 10 e 12, onde Jesus senta com publicanos para comer, né? Publicanos e pecadores, e inclusive ele é julgado por aquilo. Então, assim, Jesus é o nosso maior exemplo de não fazer acepção de pessoas. A gente precisa entender
que independente de classe social, independente do tanto de dinheiro que a pessoa tenha, independente daquilo que ela apresenta, independente se ela vai te dar algo em troca, nós temos que tratar as pessoas da mesma forma, né? Para finalizar aqui, a gente tem Levítico 19, 18, que ele fala justamente do amor ao próximo, que é a base para qualquer coisa, né? Se eu não amo o meu próximo, como é que eu vou caminhar, né, diante da situação? E a gente tem vivido uma situação hoje de coronavírus que é realmente de amor ao próximo. Se eu estou em casa hoje, é para amar o meu próximo, seja o meu vizinho, seja a minha família, seja as pessoas que eu nem conheço e ando na rua, né? Porque a partir do momento que eu estou aqui, sou detectada com uma doença, com algum vírus, alguma coisa assim, eu preciso me resguardar para não fazer mal às outras pessoas. Então, assim, nós temos vivido esse momento. E aí, a gente tem também, em João 7, 24, um versículo que fala: parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Né? Que a gente finaliza essa parte de acepção de pessoas e como a gente deve tratar as pessoas. A gente tem um exemplo do bom samaritano em Levítico 10, versículo 25, que passam ali várias pessoas que poderiam ter ajudado. Mas aí vem o bom samaritano, que não tem nada a ver com a história, né? Vamos dizer assim, e ele vai lá e ajuda aquela pessoa que precisava de ajuda na estrada, né? Então, assim, a gente realmente precisa ser esse bom samaritano, tá certo? Outro aspecto de ser um verdadeiro cristão é o meu falar e o meu proceder. O que acontece hoje? É muito difícil a gente falar e proceder conforme aquilo que nós falamos. Nós falamos de fé, nós falamos de Cristo, nós falamos que nós acreditamos, nós falamos que Deus é Deus, nós cantamos, nós exaltamos, mas na hora do dia a dia, quando eu vou aplicar isso, aí tem um gap enorme. Às vezes a gente não entende, tipo assim, não aplica, na verdade, não aplica aquilo que a gente tanto professa, aquilo que a gente tanto fala. Então, Tiago, ele fala que um verdadeiro cristão, ele precisa ter um falar correto e um proceder correto. Eu preciso proceder conforme aquilo que eu falei. E é muito, muito difícil. Não é fácil, gente. Porque no dia a dia vocês sabem muito bem o quanto é difícil de fazer isso. Porque às vezes nós somos tomados pelo nosso egoísmo. Às vezes, ou na maioria das vezes, né? A gente faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente pensa que é certo. E infelizmente isso, na verdade, às vezes vai estar longe daquilo da palavra que Deus tem para nós. Então, assim, vamos tentar refletir, orar para que Deus venha realmente a transformar as nossas ações, para que aquilo que a gente fale, a gente haja. E outro aspecto também que nós temos que falar aqui é sobre a fé. O que é a fé, né? Fé, a salvação vem pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus 11 traz esse versículo, né, pra gente. Que a gente está acostumado a ouvir aí, quem é de igreja está acostumado a ouvir eternamente, né? Mas assim, será que de fato a gente tem fé? A fé é entender que a salvação vem pela fé. Em Efésios 2, de 8 a 9, tem algumas referências que eu posso até passar depois. O justo vive pela fé, Romanos de 1, versículo 17, que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11, 6, e tudo que é feito sem fé é pecado, Romanos 14, 2. Então, assim, a nossa vida cristã, ela gira em torno da fé. A fé é a base do cristianismo. A fé
é a confiança que a palavra de Deus ela é verdadeira e não importam as circunstâncias. Então, o que que acontece? De uma forma geral, às vezes a gente tem uma fé que está no nosso intelecto só. E aí essa fé acaba não produzindo efeitos na nossa vida diária. Eu vou trazer um exemplo, por exemplo. A gente tem fé que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos livrar, que Deus vai cuidar da gente, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente está vivendo essa epidemia e aí a gente fica morrendo de medo, né? Ou você crê ou você não crê, independente da situação. Porque independente da situação, ainda que você fique doente com esse vírus, você tem que acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida. E que se você ficou doente é porque foi a vontade de Deus. É óbvio que a gente não precisa vacilar. Então quer dizer que a partir de agora, se Deus cuida de mim todo o tempo, eu vou sair por aí e vou curtir a vida aí. Já que tá tudo vazio mesmo, eu vou curtir. Não, não é assim. Nós temos que nos precaver, né? E Deus deu autoridade, instituiu autoridade para os governantes, para as pessoas que estão no poder, para que também dessem direção para a gente. Então a gente precisa obedecer, obedecer. Então assim, diante da obediência, diante de fazer tudo o que precisa ser feito e ainda assim você ficar doente, Deus tem o controle de todas as coisas. E entender que nada acontece sem autorização dele, né? Sem estar no controle de suas mãos. Então, assim, nós precisamos entender isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender sobre fé. A nossa fé, ela é viva ou nós temos uma fé morta? Porque uma fé viva, ela tem que gerar uma vida santa. Ela tem que gerar uma vida santa. Uma fé viva não pode ser só no intelectual, ou seja, eu acredito ali, fico ali na minha cabeça e fico acreditando no meu intelecto. E, na verdade, ela não gera não gera nenhuma situação de ação em cima da fé que eu acredito. E a minha fé também tem que ser operante e completa. Então, gerar uma vida santa, ter uma fé que não seja só intelectual e uma fé operante e completa. Por que isso? Uma vida santa, nós somos transformados pela palavra. Se a palavra nos transforma, se a palavra age através do Espírito Santo no nosso coração e nos constrange a agir, significa que eu vou ter mudança de comportamento. Significa que eu vou ter um novo nascimento. Se a gente for ver na história de Nicodemos, por exemplo, lá em João 3, de 1 a 21, Nicodemos ele era um líder dos judeus e ele foi visitar Jesus. Nicodemos era uma pessoa relevante naquela época, né? E aí ele fala assim: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo, Senhor, que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquele que crê que o Filho não é julgado, mas que não crê que já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus, é assim que o julgamento é feito. Deus mandou luz ao mundo para que as pessoas prefiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente com as suas ações. São feitas ações, vou ler de novo.
Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, uma vida santa, ela vai desembocar em ações, como diz no versículo 21, ações que são feitas de acordo com a vontade de Deus, né? Que vive buscando a verdade e procuram a luz. É isso que nós temos que viver. Temos que viver uma vida santa, uma conduta santa, uma vida que não gere escândalo para as pessoas, uma vida que não gere problema para as pessoas, né? Que não traga problema. Essa história de, eu faço e a consequência é só minha. Não, a consequência nunca é só sua. Nunca é só sua. Quando você está dentro de uma família, quando você está casado, namorando, o que for, a consequência vai acabar abalando as pessoas que estão ao seu redor. É lógico que você faz e você colhe. Quem plantou vai colher. Mas, infelizmente, quem está do seu lado, de alguma forma, é atingido. Então, assim, a gente tem que pensar exatamente nisso, de ter uma vida santa, de ter uma vida correta, de buscar a presença do Senhor para ser transformado dia após dia no nosso coração, na nossa palavra, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Tudo precisa ser transformado. E aí ele fala também de uma fé intelectual, ou seja, acredito em tudo, falo que creio, mas tudo está dentro da minha cabeça e não tem transformação. Ou seja, tá tudo aqui, eu vou para a igreja todo domingo, eu vou para a escola todo domingo, mas a minha conduta continua sendo a mesma. Então, isso aí é uma fé só intelectual. Você vai lá, acha tudo maravilhoso, acha até a palavra legal, canta, mas não gera arrependimento, não gera frutos de arrependimento no seu coração. Então, Tiago fala isso, que uma fé viva, ela precisa gerar arrependimento no seu coração, não é só uma fé intelectual. E por último, uma fé operante e completa. Que acontece? A palavra arrependimento, da tradução do grego, ela é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento ou de ponto de vista acerca de uma matéria. Significa possuir outra atitude mental, outra concepção, que geralmente vem através de uma revolução de um ponto de vista que o homem possui. Ou seja, eu preciso mudar a minha mente, transformar o meu intelecto, para que a minha fé venha a ser operacionalizada através de ações, através de atitudes, que elas geram movimento no mundo. Então, como o Tiago aqui fala, que adianta você falar que tem fé, você falar que tem Deus, mas que se tiver alguém pedindo comida para você, você fala assim, não, vai em paz, Deus te abençoe, né? Então, assim, o que eu tenho que gerar? A pessoa está com fome, então eu preciso fazer com que essas pessoas de alguma forma se alimentem, né? A pessoa, ela tem necessidades físicas, necessidades biológicas, né? E aí ela precisa satisfazer essas necessidades físicas e biológicas também. Então, a gente precisa pensar nisso. Só para a gente finalizar essa parte de uma fé operante e completa. Nós falamos de uma vida santa, que ela gera uma fé viva, gera uma vida santa. Uma fé viva não é só intelectual, e ela tem que ser operante e completa, ou seja, tem que ter uma mudança de pensamento para que o meu pensamento mude e, consequentemente, as minhas ações elas sejam mudadas. Então, Tiago fala muito, muito, muito das obras. Que ele fala assim, o que adianta alguém vir te pedir um necessitado, vir te pedir alguma coisa e você falar assim, não, vai com Deus, Deus te abençoe e tal. A pessoa precisa, naquele momento, de algo pro físico dela. E é isso que nós precisamos aprender, né? A realmente reconhecer algumas situações no nosso meio que as pessoas estão precisando de algo além de uma palavra.
que às vezes a gente vai sempre numa palavra, olha, Deus abençoe, Deus vai cuidar de você, Deus vai isso e aquilo. Mas às vezes a pessoa está precisando de um abraço, às vezes a pessoa está precisando de um sorriso, às vezes a pessoa está precisando de uma mensagem no celular, às vezes a pessoa está precisando só que você fale para ela assim, olha, eu orei, lembrei de você e orei, né? Às vezes a gente tem uma noção de que fazer obras está muito relacionado a ter dinheiro. Ah, então eu tenho dinheiro, então eu posso ajudar as pessoas, eu posso comprar isso, comprar aquilo, entregar. E às vezes Deus não quer isso. Deus quer dentro daquilo que você tem. Então, o que você tem, né? Cabe você refletir e entender o que você tem. Deus nos dá dons, Deus nos dá habilidades. Não é para você só. Ah, agora eu sou o cara, eu sou a cara, né? E eu faço e aconteço para mim mesma. Não. Quando Deus te dá algo, é para que o benefício desse algo seja muito maior e seja para os outros, né? O nosso foco é o outro e não a nós mesmos, tá? Então, assim, essa fé completa e operante, ela precisa desembocar em ações, ela precisa desembocar em atitudes, ela precisa realmente sair de dentro da sua zona de conforto, de dentro dali onde você vive e realmente fazer alguma coisa, seja para sua família, seja para os seus vizinhos, seja para as pessoas que estão distantes, não interessa. O que você precisa fazer é estar atento à voz de Deus, estar atento ao mover espiritual daquilo que Deus tem, porque às vezes o Espírito Santo nos move, nos constrange, e às vezes nós não ouvimos aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós. Então, assim, vamos estar atentos, vamos estar ligados mesmo no Espírito. E nesse movimentação que está tendo mesmo do coronavírus, é lindo você ver assim, algumas ações que passam, inclusive na televisão, de pessoas que compraram sabonete para aqueles que não têm e foram entregar, ou então vizinhos que se disponibilizaram para fazer compras de graça, ir fazer as compras de graça para quem é mais idoso, para que não precise, né, que é um grupo de risco e não precise sair na rua. Então, assim, existem várias coisas que estão sendo feitas, vários movimentos que estão sendo feitos nesse período que nós estamos vivendo. E isso tem que servir também de inspiração para nós, cristãos. Porque, assim, vai além da oração. Vai além da oração. Nós temos que orar? Temos que orar. Nesse momento é um momento de oração. Esse momento é um momento de clamor. Esse é um momento em que nós devemos realmente nos prostrar diante do Senhor. Seja você novo, seja você velho, desperte. E aí eu vou falar especificamente para vocês jovens. Desperte. Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincadeira. Não é mais tempo de brincadeira. Então, assim, se desperte, busque aquilo que Deus tem, restaure aquilo que é necessário com você e Deus. Se você se sentir, tô me sentindo meio frio, meio afastado, meio entristecido, meu irmão, se ajoelhe no seu quarto, vá buscar a Deus nesse tempo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Esse é um momento de renovo com o Senhor, de restauração com o Senhor, né? E é necessário e é importante, tá? E aí a gente vê aqui também que Tiago traz assim que até os demônios creem, porque a gente está falando de fé, a gente está falando de acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus, e ele traz também que os demônios também acreditam. Os demônios acreditam que Deus é Deus, eles acreditam na sua divindade. Se a gente for lá em Marcos, capítulo 3, de 11 a 12, você vai ver isso. Eles creem que existe um lugar de penalidade, existe um inferno, que eles vão ser julgados. Em Lucas 8:31, eles creem que Deus é juiz. Então, assim, a nossa fé tem que ser além daquilo que os demônios creem, porque acreditar de intelecto, né, e real, eles também creem. Eles também creem. A nossa fé tem que ser operante. A nossa fé tem que gerar transformação na nossa vida, para ter uma vida santa, e gerar transformação na vida do outro, em obras, né, em ações.
E aí ele finaliza falando que a fé salvadora é baseada em duas coisas: na palavra e em ação. Por quê? Na palavra, porque a palavra de Deus é que conduz toda a nossa vida, né? E em ação, porque a fé salvadora, que eu creio na palavra e essa palavra vai me gerar transformação e essa palavra vai me conduzir a uma ação, né? Eu vou agir para. E traz um exemplo, lá nos versículos de 20 a 26, vocês vão ver isso, falando de Abraão e de Raabe. Abraão creu na palavra, quando ele fala que era para sacrificar o filho dele. Ele foi lá e creu até o último momento que, de alguma forma, Deus faria algo para libertar o filho dele daquele sacrifício, né? Seja ressuscitando depois, enfim. Ele creu e fez. Ele não só creu e ficou assim, não, Deus vai fazer, e ficou na dele. Ele foi lá e ia sacrificar o filho dele. Então foi uma ação. E Raabe, a prostituta, se você for ver lá em Juízes, você vai ver que quando os espias entraram na cidade e eles precisavam ser escondidos, Raabe acreditou que eles eram enviados de Deus. E ela colocou a vida dela, a vida da família dela, também em risco quando ela escondeu eles. Então ela agiu. Então, além de acreditar, os dois, Abraão e Raabe, além deles acreditarem, eles também agiram. E se a gente for ver aqui, Raabe, que era uma prostituta, né, e gentia, ela entrou na genealogia de Jesus. Se a gente for ver em Mateus, capítulo 1, você vai ver o nome dela escrito na genealogia de Jesus. Como algo que vou colocar aqui como uma premiação, como uma bonificação de tudo aquilo que ela fez e falou. Então, a minha pergunta é assim, onde está a nossa fé? Nossa fé está onde? Está pautada em quê? Está pautada nas pessoas, está pautada nas coisas, nas posses, no dinheiro. Minha fé, eu só tenho fé se eu tenho dinheiro? Na verdade, não, eu tenho fé, aí eu tenho dinheiro e eu vou lá e faço. Se faltar o dinheiro, você vai continuar tendo fé? Se faltar alguém da sua família, você vai continuar tendo fé? Se Deus levar hoje alguém da sua família, você vai continuar tendo fé? Não é fácil. Não é fácil. Mas você precisa entender que a sua fé, ela vai além do intelecto. Ela gera ação e transformação no seu coração. E quando gera ação e transformação no seu coração, você fica mais perto do Senhor. E você começa a entender mais coisas com relação àquilo que Ele tem. Tem uma frase que o Hernandes Dias Lopes fala assim: uma fé viva se expressa por obras, ou seja, uma vida que traz a glória de Jesus. E ele coloca quando Paulo fala em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto de vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, assim, Paulo nos incita a pensar e refletir como nós estamos agindo. Então, diante de tudo isso que nós falamos, eu sei que o vídeo está grande, foram vários vídeos, está grande, mas diante de tudo que nós falamos, eu quero que você reflita aí, como você tem agido? Como tem sido a minha fé? Eu tenho uma fé viva? Eu realmente tenho uma fé viva? Ou a minha fé está morta? E eu nem percebi que ela estava morta. Minha vida, ela tem refletido aquilo que eu tenho pregado? A fé que eu professo, ou aquilo que eu falo, de alguma forma se concretiza em alguma ação? Eu falo de Deus, falo do amor de Deus, falo tudo que Deus tem para mim, mas ao mesmo tempo eu saio da igreja
entro dentro da minha casa e não faço mais nada com relação a isso. Eu não gero nenhuma obra, eu não faço nenhuma ação. E como eu vou me apresentar quando Jesus voltar? Será que eu vou ter alguma coisa para apresentar diante dele? Será que eu vou ter vidas para apresentar diante dele? Situações em que eu pude ajudar as pessoas? Como eu falei, as situações desde as mínimas possíveis até as mais assim rebuscadas possíveis, né? Porque como eu falei, não precisa de dinheiro. Às vezes você precisa de um sorriso, você precisa de um abraço, e nesse tempo nem abraço, mas precisa online, você pode fazer muita coisa. Então assim, gente, pensem, reflitam sobre isso e eu lanço um desafio para essa semana. Que você faça um processo de... Então, gente, eu quero terminar essa aula fazendo um desafio para a semana. Queria que vocês fizessem um processo de reflexão, de auto-reflexão, de entender quais são as suas habilidades, quais são os seus dons, o que vocês têm, o que vocês podem ajudar. Coloquem num papel tudo aquilo que vocês fazem, sei lá, desde as coisas mínimas até as coisas mais meticulosas ou então mais complexas, sei lá, lavar a louça, ajudar a mãe, o pai dentro de casa, né? Algumas coisas nesse sentido, ou então com relação a vizinhos, enfim, ou então coisas relacionadas à internet que podem ajudar uns aos outros. Então, busquem as habilidades de vocês e ainda que neste momento vocês não consigam utilizar todas as habilidades que vocês têm para ajudar as outras pessoas, utilizem nesse momento de restrito aquilo que vocês podem, e o desafio é realmente vocês ficarem atentos às oportunidades que surgem para vocês, para que vocês venham a aplicar tudo aquilo que nós professamos, tudo aquilo que nós falamos, e ajudar as pessoas, né? E aí, depois disso, compartilha a experiência no grupo. A gente vai colocando lá algumas coisas e coloca o que foi feito, enfim, como foi a experiência, né? Vamos tentar, nesses dias aí que a gente estiver distante, manter o grupo mais ativo para que a gente possa conversar mais uns com os outros, tá certo? É isso. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Eu vou fazer uma oração. Senhor amado, na tua presença, Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o único, digno e suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor derrama sobre nós, Deus, os teus dons, a habilidade, nos capacita. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Mas nos ensina a ajudar as outras pessoas, a praticar, Deus amado, a colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos, Deus amado. Que nossa fé seja uma fé, Deus amado, de obras, que não seja só uma fé intelectual, que seja uma fé, Senhor amado, em que possamos, Deus amado, no dia a dia, ver a ação do Senhor, Deus amado, através das nossas vidas. Que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, a ouvir o teu comando, Deus amado, para onde ir, o que fazer, quem ajudar, Deus. E também neste tempo, Deus amado, de confinamento, Senhor amado, que o Senhor esteja guardando a cada um, Pai. Cuidando de cada um, resguardando a cada um, a cada família, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, gente.